crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História, nós vamos dar continuidade na unidade 4, tá? A unidade que fala das fontes históricas. Vocês sabem que todo tipo de registro, que traz informação do passado, ele é uma fonte histórica, certo? E essas informações são registradas de diferentes maneiras. Uma dessas maneiras é a fonte escrita, que nós falamos na aula passada, certo? Hoje nós vamos falar de fonte oral, tá? Vamos lá? Aliás, aqui ó, gente, na página 75 foi a última que vocês fizeram. Hoje nós vamos para a página 76, onde começa o assunto de fonte oral. As fontes do tipo oral são aquelas em que as informações são transmitidas por meio da oralidade, ou seja, pela fala, tá? Alguns exemplos desse tipo de fonte são o canto de uma música e uma recitação de uma parlenda, certo? Aqui ó, nós temos o exemplo, um grupo apresentando canções folclóricas, certo? Agora, fonte visual ou audiovisual. As fontes do tipo visual ou audiovisual são as informações obtidas por meio da observação de imagens. As fotografias, as ilustrações, os desenhos e as pinturas são tipos de fonte visual. Já os filmes e vídeos são exemplos de fontes audiovisuais. As nossas aulas, como está acontecendo agora, por exemplo, é um exemplo de audiovisual, de fonte audiovisual, certo? Porque vocês conseguem ouvir a tia, né? Que a tia fala, e vocês conseguem ouvir e ver também, certo? Aqui temos dois exemplos, ó, de fotografia antiga da cidade de Salvador, na Bahia, que ó, é uma fonte visual, certo? E aqui ó, a gravação de um vídeo com uma entrevista, uma fonte audiovisual. Fontes materiais e imateriais. As fontes chamadas de cultura material são registros que se apresentam em forma de objetos ou construções. Olha só, aqui tem um exemplo, ó, cerâmica marajoara feita por povos muito antigos do Brasil. Então, aqui é um exemplo de fonte material, de fontes materiais, porque tem um material, né, que tem toda uma história, certo? Já as fontes chamadas de imaterial são aquelas que estão presentes na memória das pessoas e são passadas de geração para geração, como saberes, jogos, danças e outras formas de expressão. Um exemplo é uma roda de capoeira, né, que é um jogo afro-brasileiro. Então, isso aqui, ó, tudo tem a sua história, certinho? Quando uma fonte histórica é muito importante para uma comunidade ou país, ela deve ser preservada, né? Para que isso seja feito, as fontes são guardadas em locais chamados de museus ou arquivos. Muitos historiadores realizam suas pesquisas nesses lugares. Tá? Então, como é um lugar que tem muitas histórias, né, os arquivos lá guardados, coisas do passado, registros passados, as pessoas costumam fazer pesquisas, certo? Os historiadores realizam suas pesquisas lá para saber como que foi que aconteceu, qual que é a história, né, daquilo tudo que está lá. Olha só, um dos principais arquivos do Brasil
é o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, que foi criado no ano de 1838. Nele, há centenas de fotografias, desenhos, cartões postais, mapas, filmes, livros, músicas, vídeos e obras diversas. Tudo isso como fonte histórica, viu? Em diferentes formas de registro. As famílias também preservam aquilo que julgam importante para a sua história. Pode ser um objeto, uma carta, uma fotografia, uma receita, e entre outros que a gente costuma ter na nossa família, certo? Número 2, olha só. Com a ajuda dos seus familiares, faça uma pesquisa para identificar qual é a principal fonte histórica da sua família. Depois, responda as questões. Olha só. Letra A. Qual é a fonte histórica que você identificou? Você vai conversar com o papai, com a mamãe, e você vai ver o que é que vocês têm aí que tem uma história, que significa alguma coisa, que tem uma história passada muito importante para a família de vocês. Vocês vão conversar com os pais de vocês, com os avós, né, com a família aí, e ver o que vocês vão escrever aqui. Olha só. Depois vocês vão marcar um X no tipo de fonte histórica que você escolheu. Você escolheu uma fonte histórica escrita, oral, visual ou audiovisual, cultura material ou cultura imaterial. Aí você vai marcar um X na opção. Letra C. Por que essa fonte histórica é importante para a sua família? Qual que foi o significado disso tudo para sua família, dessa fonte histórica que você escolheu? O que é, por que ela é tão importante para vocês? Lá na página 79, olha só, você é o historiador. Leia o relato a seguir. Crianças, quando tem esse parêntese aqui com esses 3 pontinhos, quer dizer que foi um trecho retirado, que tem texto antes disso aqui, tá? Olha só. Adoro o fato de poder ter brincado com meus irmãos, que têm uma diferença de 4 e 5 anos em relação à minha. E meu grupinho de amigos. Né? De amarelinha, de esconde-esconde, pega-pega, casinha, bambolê, ciranda, queimada, alerta, foguinho, escolinha. Depois da escola, eu estudava das 7 às 12 horas. Eu almoçava, fazia minhas lições de casa. E então, a tarde inteira era dedicada às brincadeiras. Brincava muito de amarelinha com a minha irmã. A brincadeira tinha sido ensinada por minha mãe. E às vezes ela brincava conosco também. Aliás, ela ensinou várias brincadeiras pra gente. Então, aqui, ó, também tem o parêntese com 3 pontinhos, quer dizer que teria mais texto para frente. Então, foi retirado apenas um trecho aqui de um texto para vocês, de um relato, né? Depoimento de Elisângela de Souza dos Santos, Museu da Pessoa, 26 de abril de 2008. Agora, responda as questões. Que tipo de fonte histórica é essa? Que tipo de fonte histórica que é essa aqui, ó, que a tia acabou de ler para vocês? Qual é o nome da pessoa que deu esse depoimento? Então, quem foi que estava contando a história aqui? De quem é que estava falando? Circule o nome das brincadeiras citadas no depoimento. Lembra que a tia falou várias brincadeiras que estavam escritas aqui no textinho para vocês? Você vai lá no texto e vai circular o nome dessas brincadeiras. Quais dessas brincadeiras você gosta de praticar?
Você vai escolher quais dessas aí que você gosta de praticar e vai colocar aqui para mim, tá bom? Lá na página 80, número 1, observe as imagens a seguir e classifique cada uma delas como fonte histórica. Então, olha só, temos a fonte histórica escrita, oral, visual ou audiovisual. Vocês vão observar a imagem. Essa fotografia antiga do bondinho Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Qual tipo de fonte histórica que é? É escrita? É oral? É visual ou audiovisual? Aí você vai escrever aqui, ó, dentro desse quadrinho, certo? Olha só, carta de Pero Vaz de Caminha. Esta carta, ela é uma fonte oral, escrita, visual ou audiovisual? Você vai escrever também. Realização de uma entrevista é uma fonte oral, visual ou audiovisual ou é uma fonte escrita? Aí você vai pensar e vai escrever, certinho? Terminando essa página, tá? Vocês vão ver com a família se tá tudo certinho. E se tiver alguma dúvida, pode chamar a professora, tá bom? Um grande beijo!